Amigos e amigas, é muito bom estar aqui conversando com você, com você também, porque a gente está sempre trazendo histórias desse nosso querido rádio centenário e a gente conta sempre alguma coisa diferente do tradicional, daquilo que se está esperando. Então, eu poderia dizer até que o programa de hoje tende a ser polêmico, por N razões. E eu diria até que pelo título do programa. Vem para cá, esse é um grande amigo, é produtor, é compositor, é criador, é cantor também, DJ, é famosíssimo. O nome dele não é tão conhecido quanto o nome artístico, o apelido. O nome dele é Santiago Malnati, mas nós vamos conversar hoje com o nosso querido Mr. Sam. Alô? Tudo Como bem? vai, Luiz? Tudo. Faz tempo que não te vejo, tenho saudade dos nossos papos, nós tivemos N momentos na vida em que nos cruzamos e depois separamos, até em Miami, mas isso a gente vai contar no começo. Eu falei que o programa pode ser polêmico porque as pessoas vão falar assim, puxa, o programa é Vozes do Brasil e uma pessoa com o nome de Santiago Malnati e com esse sotaque, ele não é brasileiro. Então nós vamos começar pelo começo. Onde nasceu o Mr. Sam, o Santiago Malnati, ou o Santiaguito, como dizia a vovó? Então, todo mundo pensa que eu sou americano, não é? Pelo nome Mr. Sam. E Mr. Sam não veio de Santiago. Mr. Sam veio porque... Bom, depois eu conto. Eu nasci em Buenos Aires em 24 de março de 1946. Depois da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci. E... Bom, e eu fiz muita coisa, não é? Desde criança já era muito artista. Eu era artista da minha escola primária. Até os 12 anos era o artista das festas de final do ano. Eu era o artista principal da minha escola, do bairro de Caballito, em Buenos Aires. Meu tio me escrevia os poemas e eu declamava, homenageando professores, a escola. Tudo muito engraçado. O pessoal morria de rir comigo na festa da escola de final do ano. E depois, na escola secundária, aí eu fui até o terceiro ano da escola secundária. Aí já me meti com uma banda de folclore argentino, depois mudei para uma banda de rock, e aí com a banda de rock aí fui parar na Cueva de Pueyrredón, que era um lugar tipo la caverna de Liverpool. E bueno, eu estou aqui. Aí gravei discos, fiz um monte de coisa. Calma, que nós temos muita coisa para conversar. Tem gente que diz ou disse no passado, quando você estava mais em evidência, que você teria vindo para cá porque fugiu do serviço militar. Na verdade, essa história começou quando os Beat Boys vieram para cá e fizeram um certo sucesso, todo mundo se lembra do Alegria, Alegria, ou seja, eles participaram de muitas coisas, e aí, como eles estavam na idade da prestação de serviço militar, alguns deles preferiram ficar por São Paulo ou pelo Brasil mesmo, passeando, conhecendo e curtindo, para não ter que voltar e enfrentar exatamente uma das coisas que todo mundo tem um certo horror, uma certa distância. E aí daí veio essa conversa também, então a gente aproveita para esclarecer. Quando você veio aqui, você já tinha uma idade que permitia ter passado pelo serviço militar ou veio muito novinho? Eu vim aqui com 27 anos. Então não tem desculpa. Já tinha passado... Não, eu não fiz o serviço militar na Argentina. Bom, isso não quer dizer que você tenha fugido dele. Não fez porque não tem excesso de contingente, não pegou. Fui recusado. Me recusaram por ITS. Sabe o que é ITS? Não sei. Inútil todo serviço. Mas
É que você era artista demais, eles acharam que você ia para olha só, eu saí da cueva e fui fazer o exame militar, com o cabelo pelos ombros. Você se imaginou? Aí cheguei lá e vi todo mundo com o cabelo cortadinho. Aí falei, peguei o cabelo, coloquei todo dentro da camisa, da camiseta que estava, e fiquei assim duro para ninguém ver meu cabelo, entendeu? E passei assim o dia inteiro, fiz exame. Aí fiz exame no primeiro dia, fiz exame no segundo dia, e no terceiro dia, que já me ia me mandar para Ushuaia, para a Patagônia, para Mendoza, sei lá, para algum lugar longe, chegou o exame da vista, foi o último exame da vista. E o cara me fez exame de vista e falou: você está vendo essa letra? Eu falei: que letra? A que está na parede. Eu falei: que parede? Você não está enxergando? Não, não enxergo. Tenho miopia e astigmatismo. Tenho menos 5 graus do olho esquerdo. Você é ITS. O que significa? Inútil todo serviço. Para nós você não serve. Vai embora. E mandou embora. Deu sorte. Não precisei fugir. Não, tá bem, ótimo. Esclarecido. Todo mundo que tinha alguma dúvida, ou até que não tinha, agora ficou sabendo que o Sam já veio para cá adulto, jovem, mas jovem adulto, e não foi foragido de nada. Muito bem. Você falou uma coisa curiosa. Eu, quando fui cobrir um show do Inexus, exatamente em Buenos Aires, eu notei uma coisa, porque eu não conhecia, não frequentava a cidade. Todo mundo, não só porque era um show de rock, mas todo mundo tinha cabelo comprido, inclusive na rua. Isso sempre foi moda na Argentina, o jovem usar. É normal, né? Não tem nada a ver com Beatles, não tem nada a ver com uma era, é uma coisa natural do povo. Não. É assim, o gaúcho argentino já tinha cabelos compridos. Nos anos 40, 30, 20, os gaúchos argentinos, os índios argentinos já tinham cabelo comprido. Os Beatles fortaleceram a moda do cabelo comprido, mas os argentinos de sempre, o gaúcho, a imagem do gaúcho, você vai ver que ele tem um cabelo até os ombros, sempre. Parece uma mulher, cabelo de mulher. Bom, isso então já está esclarecido também. Os Beatles influenciaram muito. Para mim, eu não fui pelo gaúcho, eu fui pelos Beatles mesmo. Sim, cabelo comprido. A nossa geração, nós temos um ano de diferença. A nossa geração foi, sim, muito influenciada pelos Beatles, mas, como você disse, já havia tradição no país das pessoas usarem o cabelo comprido, porque era uma coisa tradicional, natural. Os vikings, antigamente, os vikings todos eram cabeludos. E não existiam Beatles na época dos vikings. Claro, claro. Não, você disse bem, eles vieram reforçar e dar uma carimbada, falou: olha, daqui para frente a moda é essa e quem quiser que nos siga. Sam, quando você veio, por que você veio então? Abandonou a família, deixou todo mundo lá, você não era casado, era jovem ainda, veio para cá pensando em quê? Em conhecer mais melhor o Brasil, ou então veio porque tinha alguma outra objetividade? Não, acontece o seguinte, depois da cueva, minha carreira artística como Sami Dan durou um ano. Eu não gostei de ser artista, não gostei do assédio das mulheres e dos caras pedir autógrafo na rua. Você não podia andar pela rua porque era muito. Tinha pôster de Sami Dan por todo lugar. E eu não gostei desse assédio e resolvi parar. Então, peraí, quem era o Sami Dan? Sami Dan é uma dupla que nós íamos à cueva e no final do ano, lá por o mês de agosto e setembro, eu arrumava um emprego de 3 meses para ganhar uma grana para poder viajar janeiro, fevereiro e março nas vacações de verão, nas férias. Eu pegava e ia para Mar del Plata. Passava o verão todo com essa grana em Mar del Plata. Com essa grana não, essa grana é para ir, não é? Aí eu trabalhava de qualquer coisa, até em loja de discos, que durasse
trabalhos ocasionais, não é? Temporário. Temporário, isso. E um verão de 1964, 65, já estava na cueva. Eu já era um pouco DJ e um pouco na cueva. Eu me fui a Bar del Plata e conheci o Daniel Echeverri, que tocava bongo na praia, nas rocas da praia. Aí eu me juntei, ele levei meu violão e me juntei com ele e começamos a tocar na praia. Na praia você conhecia garotas, garotas novas, garotas velhas, garotas quarentonas, cinquentonas, trintonas, de todo tipo, não é? E sempre tem alguém, nós estamos lá, nós cantamos na praia para pegar dinheiro para poder sobreviver, não é? Dormíamos onde dava, às vezes dormíamos na praia, dormíamos nos bancos da praia, e naquelas barracas que tinham, que guardavam as cadeiras de praia, não é? Nós dormíamos, juntávamos 2, 3 cadeiras e passávamos. Como era verão, agora à noite, verão, em Mar del Plata faz muito frio. De dia, um verão, são 40 graus, de noite são 3 graus. Terrível, Mar del Plata. Mas a gente sobreviveu. E ficamos assim, assim passavam os dias e nós cantávamos. A música mais famosa nossa, cantando na praia, era Satisfaction, do Rolling Stone, e These Boots for walking. Are made for walking. These boots are made for walking. Da filha do Frank Sinatra. Da Nancy Sinatra, isso. Que eu fazia o baixo no violão, tum, 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 tum. O povo vinha abaixo. A praia, ninguém fazia isso. Na praia as pessoas cantavam folclore. Você sabe como é o folclore argentino? Samba de minha esperança. Música folclórica é isso. E só isso tocava na praia. Nós chegávamos cantando música pop. Imagina, era uma revolução. Não tinha nem lugar nenhum, nem nas discotecas tocava essas coisas, entendeu? Aliás, nem existia discoteca nessa época. Então, aí, um dia, nós juntamos de 500 a 1000 pessoas todas as tardes na praia, nas rocas. As rochas eram rochas mesmo, entendeu? Se você vê as rochas, eram rochas como... Sabe aquelas rochas que tem no rio, no Arpoador? Sim, sim. Ou aqui na Guarujá, na Ilha Pochado, tem umas rochas grandes que os caras caminham entre as rochas. Bom, só que as rochas era uma praia de rochas. Você tinha que tomar cuidado, porque você se machucava se caísse num buraco. Estava cheio de buraco, mas tinha que tomar cuidado. Mas era uma praia de rochas, que o mar foi juntando pelos séculos e os séculos, e está lá. E nós juntávamos de 500 a 1000 pessoas, ou 2000, sei lá. Um dia passou um executivo da imprensa, da RCA Victor, e nos viu. E falou, quem são esses caras aí? São 2 caras que ficam tocando aí toda a tarde, estão aqui, falaram para eles. Aí ele veio e me deu um cartão. Quando for para Buenos Aires, me procura. Tá bom. Aí nós continuamos tocando lá, passamos o verão, chegamos em março. Aí me lembrei do cara, peguei o cartão e falei, vamos ver ele, vamos, RCA Victor, a gravadora, né? Vamos ver, de repente até gravamos um disco. Meu, você não acredita, no mesmo dia que nós chegamos lá na gravadora, esse cara se chamava Oliveira, era diretor de marketing, assessor de imprensa. E ele nos apresentou a Mário Pisurno, que era o diretor artístico da RCA, super poderoso Mário Pisurno, famosíssimo no mundo todo. Ele nos apresentou a Adolfo Pino, que era o presidente da RCA Victor, que depois foi presidente da RCA Mundial, tudo. Hoje, o filho dele, o Jorge Pino, também trabalha até seu tempo, trabalhava na BMG, não sei se ainda está, se existe, não é? E aí, eles nos meteram lá dentro, nos fizeram assinar um contrato de 3 discos,
compactos simples, e nos meteram no estúdio de música, na sala de música da RCA. Tinha uma sala de música com um piano, uma sala grande, não é? De música, de ensaio, não é? E nos meteram lá dentro e nos disseram: ó, vocês vão ensaiar essas 6 músicas. Não vão sair daqui até que não aprendam as músicas segunda-feira. Terça-feira nós vamos gravar elas, certo? Eu falei: tá bom. Nos deram comida, nos davam pizza, comida, lanche. Passamos lá sexta, sábado e domingo e segunda, ensaiando as músicas. Quem tocava o piano? Tinha alguém lá para isso? Não, ninguém tocava. O piano estava lá para que alguém... Eu não sabia tocar piano. E o Dan tocava só bongo. E as músicas que vocês ensaiaram era cantando com playbacks lá, alguma coisa? Nada. Eu tocava no meu violão, ensaiava lá no violão, no tono original, e se na hora que você souber que música era, você vai cair duro. Eram 6 músicas, que quem deu essas músicas foi Ricardo Kleiman. Ouviu falar de Ricardo Kleiman? Sim, claro. Ricardo Kleiman é um produtor de rádio, que tinha um programa de rádio na Argentina, se chamava Modar en la Noche. Não sei se existe até hoje. Modar era uma cadeia, uma rede de lojas que vendiam roupa masculina, de ternos, gravatas, camisas, essas coisas. Como a Garbo aqui, não é? Aqui tem uma Garbo, não é? Lá era Modar. E ele tinha um programa noturno que se chamava Modar en la Noche, das 10 da noite das 10 da noite à meia-noite, todo dia, na melhor rádio da Argentina. E era o que tocava lá, estourava em todo lugar, entendeu? Ele escolheu as 6 músicas e nos passou as músicas. Faz-nos gravar estas músicas. A primeira música foi Daydream, de Lovin' Spoonful. Não sei se você ouviu falar. Toquei muito, claro. What a day for a daydream. Uma delícia. Eu me lembro de ter recebido, peraí, meus primos que importavam muito disco, porque tinham muito dinheiro, veio um compacto com aquele buracão no meio, 45 rotações por minuto, com o Lovin' Spoonful e o Daydream, a primeira vez que eu vi. Ela e Otis Redding, Sitting in the Dock of the Bay. Os 2 primeiros 45 que eu peguei na mão. Bom, nessa mesma série, ele mandou James Brown, Is a Man's War. Depois mandou Rolling Stone, Painting Black. Beatles, Paperback Writer. E qual outra? Waltzing, The Trucks. E The Rockets, C'è Culpa Abbiamo Noi. Esses são todos artistas de RCA, C'è Culpa Abbiamo Noi. E só essas músicas. Fácil, não? Sim. As 2 que saíram no disco foram Painting Black, de um lado, e Waltzing, que era o lado A. Waltzing, olha só, Painting Black do lado B do meu primeiro disco. E do lado A, Waltzing, The Trucks. Waltzing, you made my awesome. Lembra essa música? Muito sucesso aqui no Brasil. Na Argentina também. Comigo. Tocava lá, a RCA, já naquela época já se pagava na rádio. Entendeu? A RCA meteu em todo lugar, pôster em todas as disquerias, um pôster de... a capa era uma forca, e não sei, e eu sendo enforcado, e Daniel me olhando assim como quem olha a Jesus Cristo, sabe? Olhando assim para cima, tocando bongo, olhando para cima, e eu com o violão tocando assim, com a forca aqui no... E assim nós fomos trabalhar, lançar o disco no programa Sábados Circulares de Mancera, do Canal 13. Lembra disso? Não. Não, era muito famoso. Melhor. É como era o Fantástico aqui, a mesma coisa. Aí nos lançaram assim. E aí durou, depois gravamos meu primeiro disco autoral, gravei em 1966, se chamava La Nueva Generación e Te Quise, Te Quero e Te Querré. 2 músicas minhas, de minha autoria. E foi o terceiro disco que gravamos. Aí, em 67, nos carnavais de 67,
eu tinha um empresário, que esse empresário arrumou 40 shows de carnaval. Na Argentina é normal isso. Você faz show de carnaval nos clubes, 5 shows por noite, entendeu? Então, são 8 noites de carnaval, as 5 shows são 40 shows, certinho. E eu não tinha grupo, só tinha eu e ele. E nós não podíamos cantar só violão e bongo no show. Tinha que levar uma banda, não é? Um quarteto, pelo menos. Aí, quem escolhi? Eu. Peguei... na Cueva tinha um grupo. Na Cueva teve vários grupos, não é? Um deles era Los Gatos, que eram Los Gatos Salvajes, mas acabou, parou, se acabou Los Gatos Salvajes, e aí se transformaram em Los Gatos. E eles estavam ensaiando para gravar uma nova música em maio, para lançamento em maio, pela mesma RCA, minha gravadora, em 67. E eu falei para os gatos, falei, escuta, vocês estão passando fome, porque não tem grana, estão morando 5 em um quarto, por que vocês não tocam comigo? Eu divido meu cachê com vocês. O cachê do Daniel não posso falar por ele, que ele não vai querer a grana dele. Mas o meu eu divido com vocês e vocês tocam para nós. Aí ensaiamos 1 ou 2 dias e a maior parte dos shows era todo... Só cantava as 2 músicas do disco e o resto era todo improvisado. Na Argentina se chama zapada. Uma jam, sabe? Jam session. Todo improvisado. Uhum. Eu inventava as letras na hora. Minha abuela me mandou embora, eu quero ficar aqui. Aí, solo de baixo. E o baixo fazia um solo, a bateria fazia outro solo. E assim enrolava meia hora de show. O show tinha que durar meia hora. E nós fazíamos isso, a gente fazia isso na Cueva também, entendeu? Então era fácil fazer. E aí trabalhamos 40 shows, quando terminou, eu cheguei na RCA e falei, não quero mais, eu prefiro ser divulgador. Aí fui trabalhar de divulgador na própria RCA. E assim trabalhei com Juan e Juan, fui passando o tempo, não é? Em 67, eu não lembro se foi... Que ano que foi que os Beat Boys vieram para o Brasil? 69 ou 67? Exatamente, eu não me lembro, mas eu sei que quando eu estava mais perto de 67, eles estavam se apresentando na Casa de Portugal, eis que queimou o baixo, o amplificador de baixo, e aí eles ficaram... Eles ficaram desesperados para conseguir um de última hora. E a namorada de um deles estava assistindo, ligou para o irmão dela, que era contrabaixista da minha banda, o Zezo Brando Santilli, que ligou. Você tinha banda? Eu tinha banda. Você era o dono da Marble banda? Faces. Eu era o empregário. Um misto de empresário com empregado. Não tocava nada. Imaginava. Eu já imaginava isso, por isso estou perguntando. Eu só tocava disco, mas eu gostava muito de música. E aí, o Zezo me ligou, falou, Fernando, está acontecendo isso, nós temos 5 ou 10 minutos para pegar um táxi e botar o amplificador de baixo para poder continuar o show da Casa de Portugal. Aí eu, como estava em casa, através do telefone fixo, não tínhamos celular, conseguimos lá um senhor, era sábado, acho que 8h30, 9 da noite, sei lá. E aí conseguimos um amigo taxista que levou o baixo lá para eles. Então, algo me diz que foi 67 para 68. Pode seguir você agora. Eu acho que deve ser por aí. Porque pelo tempo em que as coisas aconteceram, que depois disso eu fiz vestibular para entrar na ECA e eu descobri a existência da ECA na casa do Zezo, porque a mãe dele que me falou, a professora Cida Brando Santilli, saudosa memória. Você está procurando no computador? Estou procurando. Diz que na época de 60, os integrantes se conheciam no lendário Bar La Cueva, em Buenos Aires,
que promovia apresentações de jazzistas, como Lalo Schifrin, os Shakers, Guilherme Araújo e Caetano Veloso. Guilherme Araújo teve a ideia de convidar o grupo para ele. Eu vi o Guilherme Araújo em Buenos Aires. Ele chegou, quero levar todos. Porque a Cueva era assim. A Cueva eram 3 músicos fixos. 3 músicos, um trio sempre. Baixo, guitarra e bateria. Porque a Cueva entravam 50 pessoas bem acomodadas. Entendeu? A Cueva não tinha mesa. Não tinha cadeira para sentar, não tinha nada. Só tinha uma barra, sabe, barra de bar? A barra ia do palquinho minúsculo até o bar. Até o banheiro. E era um lugar estreito, bem estreito assim, imagina assim. Aqui era a barra. Então, imagina que o espaço fosse esse aqui. Metade ocupado pela barra. E as pessoas ficavam bebendo de pé. Os caras cantavam as mulheres, tudo de pé. Não tinha negócio de cadeira, sofá, nem pé, não tinha lugar, nem espaço. Entendeu? Era um porão. Entendeu? Por isso se chamava La Cueva. Porque uma caverna, como se fosse uma caverna, era a ideia, não é? E esse trio tocava só instrumental, não tinha canto, porque não tinha microfone. Então, eu queria... Imagina, eu tinha 16 anos quando ia lá, 17 anos, 16 anos, eu queria aparecer, não é? Me mostrar para as garotas, tudo. E eu já tinha palco, porque já tinha cantado uma banda de rock, minha, não é? E eu pegava e cantava. Não sabia inglês, inventava todas as letras, entendeu? E cantava as músicas dos Beatles, cantávamos, sei lá, Rolling Stone, Bob Dylan, que era meu ídolo, era Bob Dylan, né? E Sanidad surgiram como cantores de música de protesto, que foi meu primeiro single, foi música de protesto. A nova geração, a letra fala de música de protesto, né? E eu cantava Blowing in the Wind, em espanhol, que protestava contra os militares argentinos, contra a ditadura. Íamos presos todos os dias nos íamos em cana por ser revolucionários, entendeu? Mas então, essa era a nossa história, assim foi a nossa história. E os Beat Boys, o Guilherme Araújo chegou lá e contratou os 3. Aí contratou os 3. Aí precisava um cantor. Aí o Tony Saná se enganchou nessa aí. Porque o Tony também ia à Cueva todo dia, como eu, e ele cantava. O Tony cantava muito bem, muito melhor que eu, claro, né? Aí, quando o Tony não ia cantar, eu cantava. Quando o Tony estava fazendo um show em algum outro lugar, eu cantava. Como eu não tinha banda, não tinha show, não tinha nada, eu era o reemplaço. Mas tudo assim de alegre. Eu não ganhava nada para cantar lá. Os músicos ganhavam. Os músicos ganhavam um fixo, que também era mixaria. Mas a gente fazia mais porque gostava. Tanto os músicos fixos não estavam lá porque pela grana, estavam porque gostavam do lugar. E as pessoas que iam lá, eu nunca paguei uma Coca-Cola lá. Porque nem tomei Coca-Cola lá, porque não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola. Mas também nunca ninguém me cobrava, porque como eu já era um habitué desde a inauguração da Cueva, aí eu virei DJ da Cueva, como? Lá tinha um tocadiscos automático, e eu pegava 8 LPs, colocava os 8 LPs, quando passava os 8, ia lá, dava a volta aos 8 LPs, botava do outro lado, e tocava o lado B de todos eles, entendeu? Isso era o DJ. Isso, você quer dizer aquela vitrola mágica que existia? Aquela Winco. Que você punha a moedinha e tudo mais? Não. Aquele era uma vitrola portátil que tocava, você colocava os alto-falantes externos e plugava nela, na parte traseira, tinha um auxiliar, e você era automático. Era um tocadisco, vendia na loja. Aqui tinha, Wincofone se chamava, Wincofone, não chamava de Winco. Você colocava 8 LPs, ia caindo um por um. Igual que o Jukebox.
mas era portátil, custava a bicharia. E eu era DJ de Wico. Deixa eu perguntar uma outra coisa era que me ocorreu. passa-discos. Passa-disco é bom. Me ocorreu agora, fala-se muito que, por causa da inflação, por causa da diferença do valor do peso, que já esteve em paridade com o dólar e tal, a Coca-Cola é sempre uma referência. Ela custa, em média, $5 para nós brasileiros. Esse valor foi sempre muito alto em relação a esse tipo de refrigerante? Ou as coisas já mudaram de... Não tenho a mínima ideia. No seu tempo... Eu não tomo Coca-Cola faz 50 anos, mais ou menos. Não, tudo bem. É que, como você disse que não tinha dinheiro para comprar uma Coca-Cola, me sugeriu fazer assim, mas sugeriu fazer a pergunta para saber se ela já era algo meio inatingível. Deve ser o mesmo preço que aqui. Ok. Então vamos seguir, porque eu quero saber das histórias do Brasil. Metade do programa já foi com a Argentina. Precisamos saber dos anos do Brasil aqui. Então, eu cheguei no Brasil. Você perguntou por que eu vim para o Brasil. Eu vim para o Brasil porque eu, em 70, entrei a trabalhar na EMI Odeon, Odeon Pops, EMI Odeon Pops. E entrei a trabalhar em 70. E trabalhei até 72. 70, 71 e 72. Em 71, eu lancei um grupo que se chamava Sociedade Anônima, com uma música minha, de minha autoria, que se chamava Semete, Semete, e que vendeu 1 milhão de cópias na Argentina. Com os direitos autorais que eu recebi desse 1 milhão de cópias, assim que o direito autoral, até hoje, na Argentina, aqui no Brasil se paga de 3 em 3 meses, na Argentina se paga de 4 em 4 meses. Então, na Argentina se paga abril, agosto e dezembro, acho, mais ou menos, né? E então, em agosto de 72, quando eu recebi os primeiros 5.000 cruzeiros, os reais seriam, sei lá, 10 mil, da época, eu falei assim, tinha um cantor argentino que tinha ficado 10 anos no Brasil, que se chamava Roberto Livi. E Roberto Livi me abriu um bar em Buenos Aires que eu comecei a frequentar, e ele me contava do Brasil, me levava na casa dele. Na casa dele tinha uma bandeira brasileira gigante, uma argentina. Aí eu conheci a bandeira do Brasil pela primeira vez. Aí ele me falava do Brasil, que o Brasil é maravilhoso, que é lindo de morrer, papapá. E como você sabe, quando você faz um êxito, quando você tem êxito, quando você é sucesso, as pessoas, não todas, mas as pessoas do próprio meio que você circula, elas querem te derrubar, elas querem acabar com você, entendeu? E o Livi percebeu isso com os amigos, entre aspas, não é? Que me rodeavam lá na Argentina, porque eu estava no primeiro lugar nas paradas de sucesso, em 71, com a minha música, entendeu? Mas eu continuava duro porque não tinha recebido o direito autoral ainda. Então, eu não era milionário, nem tinha um carro, tinha um Fiat 600, que era um carro barato. E então ele percebeu e falou assim, Sam, você tem talento para arrebentar no Brasil, você vai ser um sucesso no Brasil, você não imagina. Você vai arrebentar tudo. Lá estão os Beat Boys. Sim, aí, lógico, os Beat Boys trabalhavam comigo na cueva, nós cantávamos juntos lá. Então, eles estão lá, muito bem. E você vai se dar muito bem. Eu vou te dar uma lista de pessoas, se você quiser. Viaja para lá, vai passear e eu tiro uma lista de pessoas, você vai visitar, de repente encontra alguma coisa. Dito e feito, eu fiz isso. Em agosto, como não tinha, minha família estava normal, eu nunca tive família, assim, família. Eu saí da minha casa com 14, 15 anos, né? Ia para minha casa só para dormir, às vezes, de vez em quando. Ajudava no que podia, porque também não tinha um trabalho fixo. E você sabe que DJ naquelas épocas não ganhava muito, só para subsistir. E eu já morava sozinho. E aí eu vim para aqui e fui no Rio, em São Paulo, visitar todas as pessoas que ele me mandou. Você não sabe o que eu fiz. Eu fui no programa do Chacrinha, na Urca, no Rio de Janeiro, e peguei minha carteira de identidade argentina e falei assim,
sou da prensa argentina, vengo aqui a fazer uma reportagem ao senhor Chacrinha. Sabe por que fiz isso? Porque Roberto Livi, tinha me dado o telefone da Vera Furacán. E eu não sabia onde encontrar a Vera Furacán. Aí no hotel que eu estava no Rio, eu perguntei, escuta, onde que eu encontro a Vera Furacán? No programa do Chacrinha. Agora, 1h da tarde, está ao vivo, sábado. Ah, tá bom. Aí peguei um táxi, fui na Urca e me apresentei. Sabe o que aconteceu? Não. Lá estava aquela mulher que depois trabalhou com a Xuxa. Não me lembro o nome dela agora. Uma morena que trabalhava com a Xuxa. Marlene Matos. Marlene. E ela me pegou e me levou, acho que foi ela, não tenho certeza, mas deve ter sido ela. Me pegou, me botou numa cadeira, no palco, e eu já queria toda hora, dizia, esse aqui da imprensa argentina, veio fazer uma matéria comigo aqui, blá, 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 blá. E eu fiquei o programa inteiro no palco do palco do Chacrinha, aparecendo na televisão para todo mundo me ver, e os caras sabiam quem era o repórter da imprensa argentina. Entendeu? Aí, quando terminou o programa, eu perguntei, quem ia ver a Furacán? Aí me apresentaram, eu falei, Vira, olha aqui, o Livi mandou essa carta para você, ela mandou uma carta me apresentando, né? Ela falou, mas nós temos 4 shows hoje à noite, eu só posso falar com você amanhã, meio-dia, 1h, se eu te dou uma ligada no hotel onde você está, ou me liga no número e eu falo com você, tá bom? Tá bom. Aí eu liguei para ela no dia seguinte, ela nem bola me deu, imagina. Ela não podia me ajudar em nada, eu não queria nada também, eu só queria orientação, não é? Mas aí aqui conheci aqui no Brasil conheci o Fernando Falcón, que era diretor artístico da Continental, e ele tinha que fazer a cobertura de uma conferência em Miami, nos Estados Unidos, e ele falou assim, Sam, eu vou gravar hoje uma banda nova que ninguém conhece, é o primeiro disco deles. Vou gravar 3 ou 4 músicas. Você não quer assistir, ser o assistente de produção, da gravação? Porque eu não posso ir. Tenho que viajar hoje. É hoje à noite, no estúdio Sonima. Você pode ir lá? Posso. Mas eu não falo português, não falo nada. Não se preocupa, está cheio de argentinos. Não se preocupa, tem a banda toda argentinos. Adivinha quem eram os músicos da banda? Os Beat Boys. Aí foi a festa que fiz. Quando me viram entrar, eu não acreditava neles. Já deu certo aí. Já deu certo aí. Aí eu fiquei com os secos e molhados para cima e para baixo. A banda era os secos e molhados. Que tive que assistir a produção deles, de Vira Vira, Rosa de Hiroshima, Sangue Latino. Imagina, Sangue Latino é uma música que eu estava acostumado a produzir todos os dias, não é? Já tinha feito isso milhões de vezes na Odeon, na IDM Odeon. Eu já era um produtor de disco de muito gabarito, já com muitos êxitos, entendeu? Não era um cara que estava marinheiro de primeira viagem. Então, aí, quando o Falcón voltou, falou assim, Sam, lamentavelmente na gravadora não posso te empregar, mas Olavo Bianco trabalha na Beverly e ele pode te ajudar, vai lá ver ele. Aí eu fui ver o Olavo Bianco, aí me contratou para a Beverly comprou a Copacabana, eu fui trabalhar na Copacabana e aqui estou. Muito bem. Ainda não falamos do som da voz do rádio, que apareceu pelo rádio também. Claro, esse é o objetivo do nosso programa, mas sem saber a sua história, não adianta falar só do rádio, não é só um pedaço. Eu tinha sido divulgador de rádio, eu nunca tinha tido um programa de rádio. Eu fui entrevistado como artista em muita rádio, televisão, mas eu nunca tinha trabalhado em rádio, eu sempre fui entrevistado. Ou, quando fui divulgador, levava os artistas para a rádio, conhecia o operador, conhecia o cara que tocava música, conhecia os caras todos, e eles me conheciam por ter sido artista, e me ajudavam, que eu estava começando como divulgador, então ia em frente, né? Mas nunca tinha feito programa de rádio. Aí que acontece? Um dia, teve uma reunião na segunda-feira, no Banana Power, você deve se lembrar muito bem, teve uma reunião em homenagem a Wilson Simonal, que anos depois eu iria produzir também, os últimos discos do Wilson Simonal fui eu que produziu. O
uma homenagem a Wilson Simonal feita pelo Roberto Carlos. E foi Roberto Carlos, o RC7, foram 50 pessoas, entre elas você. Você lembra disso? Sim, claro. No Banana Power? No camarote reservado do Banana Power? Me lembro até a entrada, como era, o desenho da banana e tudo mais. Isso, então, aí o dono o Henry Caran, que era o dono da banana, o Henry Caran falou assim para mim, Sam, no domingo, na matiné, que eu fazia matiné do Banana Power, sabe? Eu lia os recadinhos. E falou, Sam, olha, amanhã vai ter uma pequena reunião aqui, 40, 50 pessoas, dá para você vir, abrir a cabine, porque eu não posso chamar os garotos que eles trabalham todos os dias aqui, não posso chamar eles. Você pode vir e operar a cabine de som das 9 da noite até meia-noite, de 11 horas. Vai ser rápido, negócio rápido, vai ser uma homenagem a Wilson Simonal, e vai vir Roberto Carlos, vai vir pessoal de imprensa, certo? Você pode vir? Posso, não tem problema não. Eu não fazia nada de noite, aí fui lá. E você me viu animando essa noitada aí, que eu tocava música e falava no microfone, e fazia umas coisas aí que fazia por fazer. Por quê? Porque eu já conhecia Roberto Carlos, porque em 1975 eu fui participar do Festival de Viña del Mar como autor, compositor, com Luiz Carlos Clay. E minha música foi quarta colocada, e o Roberto Carlos torceu muito para Luiz Carlos Clay ganhar o festival. A minha música foi a mais famosa do festival desse ano, até hoje é conhecida no Chile. E o Roberto Carlos e o RC7 montamos um time de futebol que ganhamos dos chilenos, lá ganhamos de 3-0. E lá no estádio de Viña del Mar jogamos um partido de futebol, que faz parte do Festival de Viña del Mar, um jogo de futebol entre todo mundo, né? E eu conhecia o Papagaio, o Dedé, que era o baterista do Roberto Carlos, o Papagaio, o saxofonista, que já faleceu. Conhecia todos eles. E quando me viram lá no Banana Power, eles morreram de não acreditar, entendeu? Foi uma festa bárbara. E aí você me viu apresentando, e você, depois, não me deem, quando Antônio Celso falou para você que Big Boy tinha morrido, e ele precisava de um doido para fazer um programa de rádio na Excelsior, no lugar de Big Boy, aí você falou, eu tenho um doido perfeito, o Sam é o doido perfeito para você. Eu me lembro até que eu estava sentado naquele braço de um sofá, o Celso estava no sofá, eu estava encostado perto dele, sentado no braço do sofá, o Wellington de Oliveira. Em Cannes? Sim, em Cannes, exatamente. E aí surgiu essa conversa, né? E aí eu falei, por que não? Que custa? E aí passou-me pela cabeça, assim, essa ideia de alguém que ia ser um pouco diferente. Não era nem imitador, porque não era o caso, e também não tinha nada a ver, não era seu objetivo, mas podia dar um colorido diferente. Nem eu entendia o que eu falava quando eu escutava no rádio. Não acredito que os caras escutam isso. Por isso era diferente. Você já era natural, você já tinha umas coisas, assim, um jeitão diferente de apresentar a sua arte, né? Isso fruto de tudo que você já passou. Também, quase todo mundo que trabalha em rádio, às vezes, quase, é força de expressão. Tem muita gente que trabalha em rádio que quer cantar. Quantos e quantos locutores desafinam junto com a música, cantam em cima, cantam perto e tal, outros cantam afinadamente, como o Hélio Ribeiro fazia questão de colocar. Eu tenho uma história com o Hélio Ribeiro. Tá, depois, daqui a pouco nós falamos. Peraí, senão o raciocínio não se completa. E aí o que eu quis dizer? Que muita gente vai para o mercado musical e consegue, porque tem uma bela voz, ou porque entoa direitinho, é afinado e tal. Agora, você que era artista e já tinha o sucesso perto de você, largar tudo isso para se transformar num homem de bastidor e depois
ir para o microfone é uma história bem diferenciada. Mas vamos falar um pouquinho, antes do Hélio, vamos falar o que aconteceu com você na Excelsior FM. Então, esse ano que você falou com Celso em Cannes foi 1979, janeiro de 1979, janeiro, fevereiro de 1979. E nesse ano, a Copacabana inaugurou a filial da Copacabana em Nova York, que o filho do dono foi transferido para lá. E eu, quando saí do Midem, toda a comitiva da Copacabana que foi para o Midem, para o stand do Midem, nós fomos diretamente nós fizemos um recorrido pela Europa, pelas gravadoras da Europa, para pegar os discos novos, as novidades, das licenças, não é? E de Espanha, pegamos o avião direto para Nova York, de Madrid. E eu tive que ficar lá, eu tinha que ficar 6 meses lá. Aí eu ligava para o Brasil, porque os caras que foram comigo, a comitiva, voltou para o Brasil. Eu fiquei em Nova York, tomando conta da gravadora, gravando. Por que aconteceu isso? Porque eu fiquei em Nova York porque eu tentei comprar aquela música Born to Be Alive, de Patrick Hernandez, e o empresário Patrick Hernandez não quis me vender. Minha oferta máxima foi 45% de royalties. Ele não quis me vender e vendeu por 60% de royalties para a CD, do Harry Zuckerman. Eu fiquei muito rabioso, com muita raiva, e peguei, fui para Nova York e fiz um cover em Nova York com o mesmo som, com os mesmos músicos que o Patrick não tinha gravado, com os coros eram as cantoras do Chic, a Norma Jean e as cantoras do Chic, eram as 3 garotas de coro, entendeu? Fiz um cover bonito pra cacete. Peguei o cantor era um argentino que morava em Nova York, fazia muito tempo, que coloquei o nome de Ricky Summers, e gravamos esse disco e mandei para o Brasil, vendi mais de 300.000 cópias. Fiz um disco amarelo. Para quem está nos acompanhando, o Sam falou 3 ou 4 vezes do Midem. Midem é uma sigla que significa, em francês, Mercado Internacional do Disco e da Edição Musical. É um festival em que as pessoas que compõem músicas, ou seja, os criadores, os autores... Produtores, levam música, naquele tempo em cassete, depois passou a ser em CD, levavam para o Palácio dos Festivais. Vinil, não é? Vinil. Vinil. Também, teve essa fase também. E lá existem os estandes, como ele falou, e uma troca, uma pessoa dá um exemplar de presente, uma amostra, as gravadoras estão presentes, outras pessoas que não têm dinheiro para comprar um stand, porque é muito caro, elas ficam circulando, ficam num hotel ali perto, e à noite se encontram e trocam. E eu me lembro, inclusive, que o Born to Be Alive, eu recebi um disco colorido, inclusive, se eu não me engano, era amarelo. Estava na época de colorir o vinil, não só. O meu disco era amarelo. E aí Você deve ter recebido o meu. Pode ser. Eu recebi. Porque não era fácil. Eu que inventei fazer o disco colorido aqui no Brasil, os disco mix coloridos. Por quê? Porque eu falei assim, se você faz... A Copacabana tinha uma coleção que se chamava Disquinho Infantil, lembra? Sim, me lembro. Eu comprei, meu pai comprava para mim. Então, eu falei para ele, senhor Blumenstein. Blumenstein era o chefe, o diretor da fábrica, não é? Não toca nas prensas que ele te mata, não é? As prensas, o alemão, era a sagrada dele, não é? E ele falava assim, senhor Blumenstein, se você fabrica o disquinho, você pode fabricar muito bem o disco mix. A pasta é a mesma, a colorida é o mesmo, você pode fazer um disco mix. O dia que faz o disquinho amarelo, faz o disco mix amarelo. Por quê? Porque eles não queriam, porque cada prensa fabricava 3.000 discos por dia. E para você fazer um disco colorido, e os discos todos eram pretos. Então a prensa estava toda cheia de preto. A massa era preta, tudo era preto, entendeu? Se você queria fazer um disco colorido, você tinha que fechar essa prensa, desativar ela por 3 dias parada,
limpar ela do preto e colocar o branco, amarelo, a cor que for, para fabricar 3.000, 4.000, 5.000 discos só. Porque o disco colorido não vendia milhões, entendeu? O preto vendia milhões. E era complicado, mas eu fazia porque para chamar atenção, porque a gravadora Copacabana era uma gravadora tida como brega, e eu queria que ela fosse classe A, entendeu? Por isso mudava os selos, os nomes dos selos, inventei o Wilding Records para lançar o disco da Gretchen, inventei o Wilding Records, entendeu? Tinha vários selos. Aproveitando, Sandro, daqui a pouco acaba o programa e eu não consegui fazer 10 perguntas de tantas que eu tenho aqui. Então me pergunta que eu respondo. Como é que é? Não, tá gostoso o papo. Daqui a pouco vamos ter que gravar mais um, só para contar o resto da história. Mas vamos lá. Como é que a Gretchen surgiu na sua vida? Como é que ela apareceu? E como é que esse sucesso, que até hoje a Gretchen é referência, principalmente por causa das músicas, e por causa da Conga, 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 que você é o autor da música, enfim, conta um pouquinho dessa coisa, desse relacionamento. Então, a Gretchen, eu vi ela, eu tinha um videocassete, era o único cara que tinha videocassete, porque o senhor Adiel, Maceo de Carvalho, presidente da Copacabana, me trouxe de Nova York. E eu estava com o aparelho na minha casa um domingo, à tarde, e nessa época tinha só o programa de Silvio Santos, né? E eu assistia todo domingo, porque tinha os calouros. Às vezes descobria alguém. Aí apareceu a Gretchen com Maria Odete, apareceu a Maria Odete. Agora vai cantar a Maria Odete, falou Silvio Santos. Aí eu peguei assim e falei, pô, que gatinha. Aí eu apertei o rec para gravar. Aí ela cantou a música da Charo, que estava estourada a música da Charo. Dança a little bit closer, moving, moving like a little bit closer. Aí ela cantou ao vivo, né? Cantando ao vivo com a orquestra do Maestro Zezinho. Aí eu gravei ela cantou, acho que ganhou o prêmio, não sei o que aconteceu. Aí acabou o programa, eu voltei a fita e comecei a assistir. Aí fiquei 1 hora, 2 horas, 3 horas assistindo. Eu falei, pô, essa mulher tem alguma coisa, meu. Tem alguma coisa essa mulher, tem alguma coisa. Aí eu peguei e liguei para o Valentino Gusso. Por quê? Porque o Valentino Gusso era produtor do Silvio Santos, mas ele também era nosso amigo, porque a gente, ele, Valentino ia todo dia às 6 horas, nós tínhamos um happy hour, não existia happy hour nessa época. Hoje, às 6 da tarde, nós nos encontrávamos no bar da esquina da Copacabana para tomar uma cerveja, para tomar Coca-Cola, essas coisas, né? E eu tinha o telefone dele, não é? Então liguei para ele, a mulher dele falou, a mulher dele falou para mim, nossa, ele está num circo, só vai voltar de madrugada. Aí continuei ligando várias vezes, até que falei com ele, ele me passou o telefone da Gretchen. No dia seguinte liguei para ela e ela veio na Copacabana, assinou o contrato e essa noite mesmo ela assinou o contrato a meio-dia. Aí no dia seguinte ela veio já para começar a ensaiar e ver as coisas, e aí estamos até aqui, até agora. Mas é muito mais longa, com muito mais detalhes da história, do bumbum, da conga, que vai demorar muito. Você imagina que eu gravei La Lambada, eu gravei em 1982, o Melô do Piripipi, e está escrito na capa do disco, Lambada, bem grande. E a Lambada só fez sucesso no Brasil em 1989, com Kaoma. Imagina como eu sou pioneiro para antes, né, das coisas. Não sei, eu mesmo me lembro, já nos anos 80, Kaoma era sucesso lá na Alemanha. Um amigo meu do Brasil, que foi passear nas férias, trouxe um disco, falou, olha que legal, um disco brasileiro com música que é típica de um pedaço do Brasil, não é o mais conhecido, não é o mais comercial, mas está tocando super bem na Alemanha. Falei, deixa aqui. Ficou na minha gaveta, eu também acabei deixando para trás e engoli, comi bola também. Também não era a minha função tocar música nessa época. Em 1990, eu gravei a Banana Split e gravei bailando, dançando, bailando, como se chama? Chorando se foi. Gravei Chorando se foi com a Banana Split.
Banana Split, quem me passou a Banana Split foi o Gugu. Gugu falou, Sam, grava um disco com elas, eu vou para Miami, na volta eu te falo. Eu falo com você. Ele foi para Miami, eu fiquei gravando no estúdio do Santiago Ferraz, aí na Vila Formosa, ficamos gravando. E gravei Chorando Se Foi. Quando o Gugu voltou de Miami, ele falou assim, Sam, olha que música, essa música está estourada em Miami, tem que gravar ela, agora. Olha que legal. Eu pus a música, o disco no toca-disco. Adivinha que música era? Chorando Se Foi. Falei, Gugu, já está gravada. Você está atrasado. Não, não é possível. Já está gravado. Escuta aqui. Ele caiu assim, bobo. Não acreditou. Cada uma, hein? Olha, eu acho que nós já estamos encostando na primeira hora de programa. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar esse episódio aqui e vamos conversar mais um pouco sobre essas peculiaridades, porque eu acho que tem muita coisa, e sobre a sua parte do rádio, ok? Então, tá por enquanto. Só quero te dizer que aquela vez que você me apresentou falou de mim para o Antônio Celso, eu voltei de Nova York, da gravadora, voltei em maio. E em maio, fim de abril, maio, porque em maio eu contratei a Gretchen. Dia 29 de maio, dia de aniversário dela, dia 28 de maio eu contratei a Gretchen. Entendeu? E assinou o contrato dela, o primeiro contrato, no aniversário de 19 anos da Gretchen, dia 29 de maio de 1979. Então, eu voltei aqui no Brasil e comecei na Rádio Celsius lá por abril. Entendeu? E aí trabalhei abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro, o Chico Paz de Barros me tirou da Excelsior, que não ganhava nada na Excelsior, estava grátis, e me pagou 40 mil cruzeiros por mês para inaugurar a Rádio Celsius, a Rádio Record, a FM da Record. Eu já tinha inaugurado a Excelsior. Então, vamos guardar essa história para o próximo programa. É bem grande a história. Então, vamos lá. Por enquanto, Sam, obrigado por abrir o seu coração, abrir essa história toda gostosa. Deixa eu te contar. Não vai contar nada. Não, para aguzar as pessoas que queiram ver o próximo capítulo. Quem me contratou foi Chico Paz de Barro. E quem me mandou embora foi Paulo Machado de Carvalho. O Marechal da Vitória. Fica aí mil desculpas. Tá. Fica aí o teaser, fica aí a manchetezinha. A gente vai voltar a conversar. Só aguenta aí que você volta na semana que vem. Até mais. Tá. E eu quero agradecer a você. É muito gostoso. A gente vai conversando, de repente passa essa hora tão levemente. O pessoal que gosta de ouvir o nosso trabalho em podcast também pode acompanhar, porque nós estamos em todas as redes sociais, estamos no podcast, estamos em todo lugar que você puder. Se você quiser assistir, você assiste. Se você quiser só ouvir, você pode ouvir também. Então, eu quero agradecer a sua gentileza, a gentileza da sua atenção, e a semana que vem a gente volta com a segunda parte da história do nosso querido Mr. Sam. Ok?